Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Farei uma leitura rápida com os irmãos. Diz assim o texto: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é propriamente dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilhoso o texto, né? Irmãos, aqui vocês receberam um folder com o título da mensagem, Chamados à Unidade. É uma mensagem, é um título, falar da unidade é algo profundo. Certamente, eu, sendo o menor daqui dos que falam, seria demais falar de um tema tão profundo. Mas o Espírito quis que eu falasse sobre isso. E antes de eu adentrar ao texto, eu queria que os irmãos pudessem refletir sobre a profundidade do que está sendo proposto aqui pelo apóstolo Paulo ao falar da unidade. Refletere é uma palavra em latim que significa fazer retroceder, voltar atrás, recurvar. Portanto, refletir seria retomar um pensamento, seria você considerar aquilo que você já pensou, pensar naquilo que você outrora já pensou ou considerou. Evocar ao pensamento algo que você deve considerar, julgar, por causa da importância daquilo. E quando eu estava aqui lendo, refletindo sobre esses textos, confesso aos irmãos que me lembrei de várias coisas sobre mim e de como, desde a minha caminhada, quando eu considerei Cristo como, de fato, Senhor da minha vida, eu vi que, em muito, eu amei os irmãos, em muito, eu fui sincero, e até hoje o sou. Como Alexandre gosta de dizer, ele diz que só prega, ou só fala, ou só expõe aquilo que, de fato, ele acredita. Eu tenho uma consciência parecida com a dele nesse aspecto. Mas, mesmo amando os irmãos, por muito, na verdade, isso era mais uma doutrina para mim, do que necessariamente a profundidade disso, a organicidade disso, como que é isso. E, por causa disso, certamente, muitos eu deixei por algum egoísmo ou por orgulho de socorrer ou de ajudar, de estender a mão, de algum modo de consolar, de chorar com os que choram, de sentir a dor dos que sentem a dor. E certamente isso é um motivo até mesmo de pedir perdão a estes irmãos. E a unidade é algo deveras profundo demais. Paulo,
ele sabia disso. E no capítulo 1, no verso 27, ele faz um rogo, ele exorta a igreja. Ele se une a Cristo no rogo de Cristo lá em João 17. Ele diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha o rogo de Paulo. Viver de modo digno do evangelho. Seria você caminhar como quem lança fora, ou procura lançar fora as imperfeições, que o egoísmo e que o orgulho, ele corrompe nos nossos relacionamentos. É você viver no meio de um mundo em trevas e entender que o evangelho é sublime, ele é maravilhoso. Ele diz respeito primeiro a uma pessoa que tem uma grandeza de alma, uma grandeza profunda, é Cristo. O Cristo que veio ao mundo e ele se revelou, ele veio revelar, então, o coração do seu Pai. E aqui Paulo, ele diz, olha, vocês devem permanecer como um só homem. A expressão aqui, como uma só alma, um só espírito, assim, é uma unidade. Vocês são um só, vocês são uma pessoa e vocês estão num combate. E aqueles que estão no combate, eles devem entender que a luta tem dores e sofrimentos. E aqui o contexto da igreja de Filipos é um contexto de muito sofrimento. E o apóstolo está preso. E aqueles irmãos estão ali que outrora, desde o começo da fé deles, eles cooperaram no evangelho com Paulo. E eles, até aquele momento, estavam cooperando com Paulo. E Paulo, mesmo no momento de grande tristeza da igreja e tudo mais, olha a expressão que ele usa no verso 2, completai a minha alegria. Paulo estava alegre no Senhor. Mesmo em toda a tribulação, ele estava alegre. Por isso, em outro lugar, ele dizia bem assim, alegrai-vos no Senhor. Olha o nosso contexto. Não é como aquela igreja, mas olha o nosso contexto de muitos sofrimentos. E alguém poderia dizer, como estar alegre? E aí Paulo, ele estava alegre, mesmo naquela tribulação. Paulo, ele se juntou a Cristo aqui no rogo de Cristo. Quando nós vimos lá em João, capítulo 17, lá no finalzinho do verso 11, Cristo diz bem assim, ele está momentos de sofrimento, ele está prestes a ir à cruz, ele está sabendo que é próximo a sua morte, assim como o apóstolo Paulo aqui também, de certo modo, ele pensava que poderia morrer. E ali, Cristo, ele fala de algo muito importante para os seus discípulos. Aquilo que eu considero que seja o mais importante do que Cristo queria dizer. E aí ele fala bem assim, a fim de que eles sejam um. Como nós. Ele usa essa expressão. E aqui ele está falando de profundidade de relacionamento. Até o Alexandre gosta de falar que os irmãos ficam aqui preocupados com a defesa da triunidade, a doutrina, mas realmente Cristo não está preocupado com isso aqui. Ele está preocupado com o relacionamento dos seus irmãos. Ele está preocupado com a profundidade, a qualidade, porque os relacionamentos, queridos, eles, talvez por medo, muitas pessoas, como eu disse no começo sobre mim, as pessoas, elas têm algum tipo de reserva de relacionamento, porque o relacionamento tem muitas imperfeições. Egoísmo, ainda muito nos corações, orgulho, e isso fere as pessoas. E muitas pessoas estão feridas por vários relacionamentos, às vezes por visões das igrejas e muitas coisas. Mas eu quero dizer a vocês e aos irmãos que estão nos ouvindo e vendo que os relacionamentos, por causa das imperfeições, podem nos ferir, mas somente o amor que flui dos corações no meio dos relacionamentos é que curam os próprios corações que foram feridos.
Não há como você ser curado sem um relacionamento. É lá que você experimenta o perdão. Por isso que o Pai, ao nos perdoar, Ele disse, olha, agora vocês vão e perdoem uns aos outros, porque vocês foram perdoados. Olhe para o Pai enviou o Filho, e o Filho, naquela cruz, de braços abertos, Ele estava assim dizendo, olha, não há nenhuma inimizade no meu coração. Não há nada, nenhuma discórdia, não há aqui entre nós, a triunidade, há uma plena harmonia. Nós somos um, e o nosso relacionamento é perfeito, porque o nosso relacionamento, ele é na base do amor. E o amor é perfeito, o amor lhe faz perfeito. Por isso que ele disse, olha, o homem deve ser perfeito como o Pai é perfeito. Porque o Pai ama de modo incondicional. O Pai ama de modo indistinto. Ele não faz acepção de pessoas. E aí, naquela cruz, Cristo está revelando aos homens de que os homens estão em paz com Deus. Não que Deus tivesse alguma inimizade, que Ele não tem. Mas os homens estavam afastados de Deus, na sua consciência. E aí Ele está dizendo, olha, vocês podem se aproximar de mim. Vocês podem confiar em mim e eu vou revelar o meu Filho, quem de fato eu sou. E aí, irmãos, quanto mais a gente vai vendo a sublimidade do Evangelho, a gente vai fazendo como Paulo fez. Ele deixou tudo. Tudo que os homens tinham por apreciável. Tudo que era da religião, tudo que tinha, tudo que os homens tinham por autoestima e valor. Ele falou assim, eu deixo tudo por causa de Cristo. Quanto mais nós vemos Cristo ali despido na cruz, nu, aquele homem ali, totalmente entregue, revelado, nós olhamos para aquilo e nós temos que entender os atributos dele e nós temos que ter uma grande devoção por aquele Cristo crucificado, ver somente ele, como o apóstolo Paulo disse, olha, eu prego somente Cristo e esse crucificado, puramente entregue, totalmente os atributos revelados, eu só prego somente a Cristo. Não há Cristo e sábado, não há Cristo e tradições, não há Cristo e véu, não há Cristo e nada disso, é Cristo somente. Mas nós temos que entender que isso só é para nós quando nós conhecemos e contemplamos esse Cristo. E aí ele se torna único. E o Evangelho se torna sublime. E nada mais importa senão o Evangelho. E o Evangelho ele vai mudar os nossos corações. E ele vai mudar os nossos relacionamentos. Porque tem mudado já. Mas nós temos que nos entregar mais. E nós vamos ver aqui, então, no verso 1 do capítulo 2, percebe-se a seguinte escritura que Paulo coloca e que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele vai falar sobre os atributos da unidade. E aí no verso 2, ele vai dizer que esses atributos, se são desenvolvidos no nosso coração, vão ser evidenciados com o que ele diz aqui. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E esses atributos, ele coloca aqui, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. E aí ele coloca esses atributos e diz que isso, quando desenvolvido dentro de nós, vai evidenciar numa unidade. E depois ele vai colocar aqui o que eu chamei de o espírito do ego versus o espírito do evangelho. Ele vai fazer um contraste entre o partidarismo e a vanglória com humildade, entre aquilo que é propriamente meu com o que é dos outros. E aqui ele está falando do orgulho e do egoísmo. E ele está falando da humildade e do altruísmo. E aí ele vai fazer o link depois. O mesmo sentimento do verso 2 é o que ele vai dizer no verso 5. E ele fala, olhem para Cristo. Ele é o paradigma. Ou, como diria o bispo Josué, ele gosta muito de dizer, ele é o cânon, né? A vara, a matriz canônica.
Exatamente. Ele é essa referência, a exata expressão de Deus. Então vamos ver cada um dessas palavras-chave. Temos aqui primeiro, ele fala assim, exortação em Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. A palavra que ele usa aqui é paráclesis, se não me engano é isso, sou bom de falar isso, grego, deriva de um verbo grego que significa o seguinte, o qual significa falar com alguém ao lado, ou falar com alguém de modo positivo e benevolente. E o curioso é que essa palavra, que tem uma outra parecida, né, similar a essa, que seria lá quando a gente vê em João 14:16, quando Jesus está falando que ele vai para o Pai, vai morrer, e ele fala assim, mas fiquem tranquilos, outro Consolador virá. O Consolador lá, Paráclitos, que ele fala, é isso. É essa pessoa que se coloca ao seu lado para te ajudar. E ele fala contigo de modo benevolente, porque ele quer o teu bem. E ele vai fazendo a exortação. E aqui, a exortação é em Cristo. A base da exortação é em Cristo. Aí a questão é, de modo bem similar, nós temos aqui a palavra, o segundo termo é consolação. Alguma consolação de amor. É muito parecido à ideia do primeiro verso. Inclusive, algumas traduções até, às vezes, colocam termos de um para outra, trocando os termos. Diz assim, a palavra grega, paramultion, diz assim, falar intimamente com alguém, também traz uma ideia de animar, estimular ou consolar. Queridos, quando a gente para refletir, e eu sei que se eu perguntasse para cada um aqui, se vocês experimentaram em alguma medida isso na vida de vocês, com respeito a Cristo. Olha o que ele diz, exortação em Cristo. O Espírito, ele nos exorta na base de Cristo, porque o Espírito, ele vai sempre nos levar a Cristo, a base é Cristo. O Espírito de Cristo nos leva a Cristo. E ele fala consolação de amor, provém do amor. E a gente sabe que o amor é Deus. A gente sabe, João testemunhou isso, o amor é o próprio Deus. Essas coisas, quando são desenvolvidas em nós, quando são experimentadas no nosso coração, ela tem que fluir para que o final dos versos vão dizer aqui. Tenhais o mesmo amor, penseis a mesma coisa, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E nós temos experimentado isso em maior ou menor grau, porque nós fomos chamados por Deus e nós experimentamos isso. Só que aqui Paulo falou, se há, ele está falando, olha, se vocês desenvolverem isso no coração de vocês, vocês vão ter a evidência, o termômetro para vocês, é vocês olharem o seguinte, nós temos pensado a mesma coisa com relação a Cristo e o Evangelho? Nós temos sido uma só alma em prol do amor de Cristo, do seu propósito, do seu reino? Nós temos experimentado o mesmo sentimento? E quando ele fala o mesmo amor, é o mesmo amor que Deus nos ama. Esse amor ágape. Mas veja depois o outro termo, comunhão do Espírito. Esse termo comunhão é uma junção de dois verbos, que é tornar comum e partilhar. E aí alguém poderia pensar, mas como a gente pode pensar a mesma coisa? Como a gente pode ter um mesmo amor? Como é isso? O que Paulo está dizendo? Nós somos pessoas diferentes, são seres com pensamentos totalmente diferentes, culturas. E aí que Paulo está dizendo. Ele não fala aqui porque é algo que é impossível. Ele fala porque ele diz, olha, vocês têm que entender que vocês só vão encontrar essas coisas, como ele diz aqui, em Cristo, no amor, na comunhão, no Espírito. É isso que nos torna, nos coloca no mesmo ambiente. É isso que faz com que nós tenhamos um só pensamento em torno do Evangelho. É
Cristo, quando olhamos para Cristo, aquele que nos resgatou, é a base. Quando nós experimentamos o amor, as suas consolações, porque são tempos, todos nós aqui temos sofrimentos, e vivemos em tempos muito difíceis. Mas se eu fosse abrir aqui para você contar cada experiência da sua vida, você vai contar experiências de que você sofreu, mas você encontrou consolo em Deus, no amor, ou não? Certamente sim, né? Quem aqui nunca experimentou um consolo? Consolo de amor. E isso tudo é algo que diz respeito a Cristo, o seu Espírito. Mas, quando nós pensamos em comunhão, tornar comum, partilhar, logo me vem à cabeça, lá em Atos, no século I, quando a igreja, ela diz lá que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles partiam o pão, eles perseveravam nas orações. E ali, ele diz que eles tinham uma comunhão. E ali nós vemos uma simplicidade na comunhão dos irmãos. E assim, isso é tão maravilhoso que é o Espírito quem faz isso. Inclusive, na sexta-feira, eu estava com o irmão João, sua esposa, Neusimar, casal. Até o irmão João está ali, né, irmão João? É um casal agradável, amabilíssimo. E, por ocasião do corte de cabelo, estava lá e sempre a gente se reúne por causa do corte de cabelo e a gente conversa, é sempre agradável falar com ele. Mas na sexta-feira nós conversamos muito mais. Eu até brinquei com ele falando que eu acho que eu conversei tudo que eu não conversei todas as outras vezes que eu fui lá. Mas assim, conversamos de coisas do cotidiano, abri muitas coisas sobre mim para eles. Mas o que faz a gente parece que a gente se conhece há anos? O que é isso? Como é que é isso? É o Espírito. É a comunhão do Espírito. O Evangelho, ele é simples. Ele não quer nada de extraordinário, mirabolante, místico, uma coisa que parece que é de outro mundo. Parece ser de outro mundo porque os homens não tocam, não conhecem o Espírito, o Cristo que está dentro deles. Eles não têm a percepção. Falta-lhes a consciência. E parece ser de outro mundo. Porque o amor, ele não é de outro mundo. Ele está em Deus, que está dentro de nós. Agora, este amor, ele precisa ser manifestado nos relacionamentos. E aqui você percebe Paulo numa progressividade, eu poderia dizer assim. Porque ele está falando de coisas que nós experimentamos com Deus, com o Espírito, e logo ele vai avançando o pensamento, e ele fala aqui depois, entranhados afetos e misericórdia. Esse entranhados afetos fala de algo das entranhas, é o termo que usa, né, na literalidade, mas seria como a sede das emoções, é algo interior, é algo que você sente ali, que você percebe dentro do seu coração. E isso vai levando você a ter uma compaixão, uma misericórdia. E compaixão você só tem do outro. Porque o amor, ele te leva a considerar, te leva a manifestar algo ao outro, ao próximo. Então, se o nosso coração estiver mais cheio de amor, nós vamos cada vez mais nos afligir com o nosso irmão que está aflito. Porque ao olharmos para ele, nós não vamos conseguir ficar mais quietos, em paz. Nós dizemos muito assim, graça e paz, né? Ou paz do Senhor aos irmãos. Mas quando você começa a ver que o seu irmão está sofrendo, o seu coração não pode ter paz. Quando eu digo paz, não é a paz última de Deus no coração interior, porque essa você sempre terá. Se você está seguro em Deus, você vai estar sempre naquela paz. Mas haverá uma inquietude. Essa inquietude aqui é esses afetos, é algo profundo. Quando você tem uma grande afetividade pelos seus irmãos, essa afetividade profunda ela te torna uma inquietude,
Você não consegue ficar em paz vendo o seu irmão sofrendo, porque o seu irmão faz parte do mesmo corpo. Paulo, inclusive, ele usa essa metáfora quando ele vai falar na igreja de Corinto dos irmãos que eles não tinham uma compreensão correta sobre os dons do Espírito. Eles pensavam que os dons do Espírito era uma espécie de que eles buscavam os dons e é como se eles olhassem, olha o meu dom, meu dom, meu dom. Eles pensavam o dom para si mesmos. E Paulo fala, não, deixa eu corrigir o entendimento de vocês. Tudo que vocês recebem de Deus, e no caso específico seriam os dons ali do Espírito, eles são para um fim proveitoso, eles são para o corpo. Eles não são para vocês em si mesmos. Embora você recebeu o dom, mas o dom não é para você, é para o outro. Então Paulo está ali falando de uma mutualidade. E essa mutualidade é a progressão do amor que vai nos levar sempre à perfeita unidade em Deus. Porque o Pai, Pai, quando Ele envia o Filho ao mundo, aquela verticalidade da cruz, Ele estava dizendo, olha, eu estou reconciliando comigo o mundo. Eu estou levando vocês, que são o velho Adão, a velha consciência, até a cruz, demonstrando de que se esse Adão não morrer, não pode nascer uma nova consciência, um novo homem. Então ele tem que morrer. E como para vocês é impossível, a vocês só resta pagar o que lhe é a vossa dívida, que é morrer pelos seus próprios vossos pecados, eu, Deus, me faço homem para ir até a cruz, para que eu, sendo justo, sendo inocente, morra no lugar dos injustos. E ao morrer no lugar, eu pago a dívida. E é propriamente justa, porque eu, como um homem, morro no lugar do homem. E eu experimento os sofrimentos do homem. E eu me torno de pé, mantenho de pé, ao contrário do primeiro homem que caiu. E eu mostro as virtudes de quem eu sou ao próprio homem, para que o homem então entenda que é nessas pegadas de Cristo, de Jesus Cristo, que ele deve andar. Amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. E Cristo, Ele vai sempre trazendo a nós, olha, o Pai nosso, o pão nosso. Ele vai destruindo toda a ideia de orgulho e de egoísmo. E quando nós vemos aqui, lá em 1 Coríntios, ele falando, perceba que ele fala que nós somos membros de um só corpo. Cristo é o cabeça. Então, o corpo está debaixo da autoridade de Cristo. Mas cada membro, ele não existe para si mesmo. Porque se o membro viver por si mesmo, ele é disfuncional. Ele é como que se fosse tirado do corpo. É como se amputasse. Então, quando algum membro sofre, ou algum membro por aflição da vida, por pecado, ou que seja, ele deve ser acolhido pelo corpo. Porque senão o corpo todo sofre. E aí ele está falando do desprendimento, do olhar, dos relacionamentos, do amor. E aí ele fala para os coríntios lá, olha, vocês têm que entender que os dons são para o corpo, e vocês não são para si mesmos. Primeiro vocês são do Senhor, e do Senhor os colocou para servir uns aos outros. E aí ele vai dizer, olha, mas se vocês não tiverem o maior dom de todos, ele quer o caminho que ele fala, o caminho sobremaneira excelente, que ele vai dizer no final, a entrar no capítulo 13, que ele vai discorrer sobre o amor, que é divino. Ele fala assim, se vocês não tiverem o dom do amor, que é o maior deles, nenhum dos outros dons vão servir de proveito algum, porque vocês jamais vão olhar para o outro e vão usar os dons para servir aos outros, e vocês vão andar como aquele que tira proveito do próprio corpo, mas não tem uma alma para o corpo. E isso é o puro egoísmo. E às vezes eu fico refletindo e pensando, por que que a gente às vezes sofre tanto, por exemplo, com as ofertas em Alexandre? E às vezes eu fico pensando,
quando nós oramos, quando algum irmão, igual, acho que foi o cunhado do Alan, né, que está enfermo, quando nós vemos irmãos sofrendo, e nós falamos, vamos orar, e às vezes o espírito fica inquieto, dizendo, mas nós vamos orar, mas nós oramos amando o irmão que está sofrendo? Nós sentimos aflição pela dor do irmão? Ou será que nós sofremos só quando é um ente nosso? Ou alguém de muita proximidade? E é algo reflexivo para nós. Paulo diz assim, completai a minha alegria, torne completa. Mostrem essas evidências de unidade, permaneçam unidos. Então, como diz o apóstolo João, ele disse na sua primeira carta, capítulo 3, versos 16 e 18, ele dizia, olha, nisto conhecemos o que é o amor. Olha as palavras de João. Que Jesus Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha a profundidade do que João está falando. E aí, logo em seguida, ele vai explicar, porque ele está falando, olha, Deus, em Cristo Jesus, ali, ele deu a vida por nós. Ele deu a sua vida. Nós devemos dar pelos irmãos. Aí ele vai usar um exemplo, a progressividade dele. Se nós temos bens, ele vai dizer, e vemos um irmão sofrendo aflição, aí ele diz, se nós não nos compadecemos dele, o amor de Deus permanece em nós? Olha o que ele diz. É o que Paulo está falando aqui no começo. Há essas coisas em nós? Porque se há, nós temos que nos julgar e pensar, temos pensado a mesma coisa? Temos o mesmo amor? Somos unidos de alma? Temos o mesmo sentimento? Porque aquele irmão sofre, nós estamos sofrendo também? É uma questão. E aqui Paulo, ele começa a desenvolver o que eu disse que seria o espírito do ego versus o espírito do evangelho. Ele vai dar uma explicada como isso pode ser tanto desenvolvido, um antídoto contra o espírito do ego, seria o espírito do evangelho. E aí ele vai dizer aqui, no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. A palavra partidarismo seria como que o egoísmo ou uma ambição egoísta. Refere-se a um espírito faccioso, de divisão, de disputa, discórdia. E a palavra vanglória seria um orgulho, uma vaidade, desejo vão pela honra. E aqui, Paulo, ele até retrata no capítulo 1, no verso 15, que havia até irmãos que estavam pregando o evangelho de boa vontade, por amor, por evangelho de Cristo. E haviam alguns que eles estavam pregando por disputas, por inveja, outros por desentendimento ou discórdia. E estes, embora pregassem o evangelho de Cristo, eles estavam pregando sobre uma motivação errada. Eles estavam ali com o coração, um pensamento totalmente daqueles que usurpam a glória de Deus. E Paulo, ele diz aqui, nada façais por partidarismo ou por vanglória. Quando nós olhamos para o nosso tempo, queridos, tristece o coração de saber que, irmãos, é um tempo de muita polarização, por exemplo, política, né? Embora a polarização seja algo dentro do campo democrático, pluralidade de ideias e tudo mais, é algo necessário à democracia. Mas é de entristecer. A gente às vezes vê irmãos,
Há uns mais à esquerda ou mais à direita, e eles estão com inimizade no coração. Eles estão se ofendendo. Eles estão querendo colocar o que o apóstolo Paulo aqui, ao chamar de partidarismo, ele chama de egoísmo. O egoísmo é a vontade de prevalecer sobre o outro, de se colocar a sua visão sobre o outro, de modo que isso vai causar uma divisão. Ele não se preocupa se vai dividir com o outro. A preocupação dele é que a previsão dele prevaleça sobre o outro. E aí ele não ama o outro. Independente se ele tem o maior dos argumentos do mundo, o amor pede que você considere o outro como seu irmão. E que você, como ele vai dizer aqui depois, por humildade, considere o outro superior. Seja humilde. Você vai preferir dividir? Você vai preferir perder a fraternidade e os laços de amor por causa de algo deste mundo que é efêmero? Paulo, ele coloca aqui um contraste profundo. Quando ele fala assim, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo, ele fala de primazia. A humildade, a palavra humildade, que seria como que abaixar ou humilhar, ela foi usada pelos gregos antigos sempre com a ideia de mentalidade servil, algo pejorativo, algo de que alguém sem importância, alguém sem relevância alguma, alguém que tem uma mente meramente servil, como que um escravo. Então, na literatura dos gregos, isso era algo ruim. Aí Paulo, ele vem aqui e fala assim, olha, vocês têm que ser humildes. Ele toma a palavra e diz, olha, humildade, considere-se menor, faça-se menor, porque aquele que era o maior se fez o menor para prestar serviço e amor. Amor e serviço aos seus irmãos. E ele está dizendo, olha, você tem que considerar a primazia do seu irmão. Ele é maior. Mas aqui é um jogo que ele usa, porque como ele está dizendo que você deve considerar a primazia do seu irmão, ele é maior, e a gente sabe que ninguém é maior de fato. O maior de todos se tornou o menor para servir os menores. E aí ele diz, vocês devem fazer uns aos outros essa mesma coisa. Mas vocês só vão conseguir fazer se tiverem um coração humilde como o meu, que ama, e porque ama, o amor vai te levar a servir. Não é um amor que coloca em posição. Ele diz que os homens, os governadores, eles exercem liderança pela força, pela imposição. Mas aquele que ama, ele exerce o serviço, porque ele quer o bem do outro. E Paulo, ao usar essa expressão da humildade, ele está dizendo, olha, você tem que entender que se você não se colocar como o menor e considerar o seu irmão em primazia, você não vai poder servir. E aí, aqui, ele está falando de um ambiente de reciprocidade. Porque no final, cada um vai servir um ao outro. Porque como eu considero o meu irmão maior, em primazia, o meu irmão me considera também. E assim é um ambiente de mutualidade. E o amor, ele trabalha na mutualidade. É como eu falei, os relacionamentos. Não há como amar sem ter quem amar. Tem como, Alexandre? Tem como amar o quê? É no relacionamento. Mas os relacionamentos têm imperfeições. E como eu disse, só são curados pelo amor. Paulo, ele coloca aqui, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros.
Aqui, ele coloca o altruísmo contra o egoísmo. Lá, no verso 3, ele coloca a humildade contra o egoísmo ou a vanglória. E aqui é algo interessante com os irmãos, que em Romanos, nós temos um texto interessante que fala sobre isso, Romanos 15. Ele vai falar um pouco disso, nos dá uma boa ideia. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Olha o termo que ele usa. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, presta atenção no verso 5. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olha o verso 6, que ele também vai falar, vai estar em consonância com o que ele falou lá em Filipenses, para que concordemente e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa concordemente e a uma só voz. A expressão uma só voz aqui é como se ele dissesse a uma só pessoa, em unidade de alma. E ele fala concordemente por quê? Porque ele, como ele diz mesmo no capítulo 4, ele fala às irmãs Evódia e Sintique que elas deveriam ter pensamentos concordes no Senhor, que elas não tinham que dividir, elas não tinham que ter desentendimentos, porque nós temos um só Espírito, é um só Senhor, é uma só graça, é um só amor. Paulo disse à igreja de Corinto, ele falou, olha, eles diziam assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e uns diziam, não, para parecerem mais espirituais, eu sou de Cristo. E aí Paulo disse, acaso Cristo está dividido? Nós somos cooperadores. Um planta, um rega, mas só um dá o crescimento. O pai, o agricultor, é a figura que ele usa, vocês são a lavoura. E o pai, ele coloca esses homens dons para quê? Para cultivar, para de algum modo trabalhar para que essa lavoura possa ter crescimento. E ninguém, aqui não é uma disputa quem é o maior. Só Deus é o maior. Todos são menores. Todos perdem a sua relevância diante daquele que é o maior e o grande. Ninguém pode permanecer de pé em grandeza diante daquele que é a pureza e o amor, próprio altruísmo. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. O soberbo cai diante da grandeza do Evangelho, da sublimidade do amor. O soberbo, ele não pode resistir. Ele vive uma grande ilusão. Voltemos ao texto. Aqui, ele está preocupado com o altruísmo. Ele fala, olha, você tem que considerar o outro, o interesse do outro, a aflição do outro, o que o outro tem de necessidade. A edificação é você, então, pensar naquilo que é bom para o outro. Em outro lugar ele disse, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são o quê? Nem todas edificam. Qual é a preocupação dele? Edificação. E logo o verso depois vai dizer o quê? Ninguém cuide do seu próprio interesse, mas o do outro. Olha como que a edificação está sempre ligada com o outro. Lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele vai dizer isso. A edificação, logo em seguida, ninguém tem o interesse
cuide do seu próprio interesse, mas sim o do outro. Aqui no Romanos, como a gente viu, ele fala, portanto, acolhei-vos uns aos outros. Como o Senhor vos amou, ama uns aos outros. E ele fala, olha, você não tem que agradar a si mesmo, mas procure aquilo que agrade o outro, aquilo que edifica. Não é intromissão na vida do outro, mas é uma preocupação pelo bem do outro. É uma preocupação de que todos no corpo estejam em perfeita harmonia, em o mesmo amor, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. E a palavra sentimento diz respeito a uma disposição de coração, a mesma mentalidade. É alguém que tem uma mesma mente. E aí ele vai dizer no verso 2, tende o mesmo sentimento, e é exatamente o que ele diz no verso 5. E aqui ele começa a dizer, e eu estou caminhando para o encerramento, olhe para Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, a mesma disposição de coração, a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. E agora ele vai dar a explicação. Espera aí, Paulo, como é que era esse sentimento? E aqui ele vai falar de altruísmo, humildade, abnegação. Ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele vai tratar aqui que o Verbo se encarnou, viveu como homem, foi até a cruz, morreu, passou pela ascensão, levando nós até Deus, foi entronizado à direita do Pai, e ele levou o homem, abrindo um novo e vivo caminho na consciência do homem, para que o homem agora pudesse retornar para Deus, porque está afastado em sua consciência. Mas esse caminho é um caminho que, para você retornar, é necessário altruísmo, humildade, abnegação. Ele foi até o Pai. Como que ele foi? Qual foi o sentimento dele? E aqui ele usa esse paradigma de Cristo para dizer, olha, é desse modo que vocês devem guiar os vossos relacionamentos. A evidência de que, de fato, esses sentimentos que você deve cultivar dentro do seu coração, ele deve levar vocês à unidade, a amarem uns aos outros, vocês serem um no Senhor. E aqui nós vemos aquele que é Deus, Cristo, ele se torna um homem, ou seja, ele passa a se tornar alguém que oculta os seus atributos. Ele está naquele Nazareno, os seus atributos não são percebidos plenamente, porque ele agora tem sede, tem fome. Ele passa pelos sofrimentos dos homens. E ele, quando diz lá, o diabo tentou, transforma essa pedra em pães. Ele tendo o poder, ele não usou o poder. Porque ele não quis ser igual a Deus. Ele era servo. Ele era servo primeiro do Pai. E ele era servo dos homens. Ele amou o Pai e prestou serviço ao Pai. Ele nos amou e nos serviu e morreu por nós, no nosso lugar. Olha a humildade. Aquele que é Deus se torna como um homem. E ele vai servir homens, ser humilhado pelos homens, zombado pelos homens, incompreendido pelos homens, oculto naquela figura humana, sendo plenamente Deus, mas não usando dos atributos divinos para se favorecer no mundo. Ele queria cumprir a vontade do Pai, e ele se esvazia, e ele sabe a nossa dor, sabe o que a gente está passando, sabe os nossos sofrimentos, sabe que esse momento é um momento difícil que nós estamos passando, e cada aflição de cada irmão que nós temos, e o nosso coração tem que se encher de amor, e nós não podemos jamais deixar que nenhum irmão aqui nosso falte orações que tenha amor pelos irmãos, nenhum irmão passe uma necessidade entre nós, não podemos deixar que nem o ministério, nem os irmãos passem necessidade, nós temos que socorrer. É triste para nós, e seria, se nós
acharmos que estamos bem, vendo o nosso irmão sofrendo. Isso não pode acontecer entre nós. Temos que desenvolver esse sentimento de Cristo. E ele se humilhou e foi até a morte, e morte de cruz. E finalizando aqui, olha o que Deus fez com ele por causa disso. Como homem, ele fez a vontade do Pai. E ele amou. E ele sempre buscava a unidade com as pessoas. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Cristo é excelso. Cristo é maravilhoso. Quando ele fala, recebeu um nome, dizendo como um homem, pelo que ele viveu, pelo que ele amou, pelo que ele fez, pelo que ele honrou o Pai, pela sua obediência, por toda a sua devoção, pelo altruísmo com que ele amou os homens. Por causa de tudo isso, ele é digno desse nome sobremaneira. Ele é digno. Não é algo que Deus impôs ao seu Filho. Ele é digno do nome. Ele recebeu o poder e a glória porque ele amou, porque ele se entregou. Ele é o maior. E nós temos que trilhar o mesmo caminho que ele. E aqui diz que toda a terra, os céus e aonde quer que há, todos hão de confessar que ele é o Senhor. Porque todos hão de confessar de que tudo o que ele fez foi amar, se entregar, cuidar do interesse do que é do outro. Ele pensava em nós. Olha a entrega dele. E ele diz, agora vocês devem pensar uns nos outros. Vivam o amor e haverá mutualidade. E vocês devem ser aperfeiçoados na unidade que há, somente no amor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe de coração. Agradeço a paciência dos irmãos.